28 até o verso 30. Vamos ler todos juntos. Leiamos. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Que Deus abençoe esta palavra. Os irmãos podem sentar-se. É uma alegria estar com os irmãos, compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar o amor de Jesus nesse mês de junho, que é o mês do amor, é o mês símbolo do amor. Nesse mês se festeja o dia dos namorados, mas nós temos os namorados e os enamorados. Aqueles que são enamorados têm o compartilhar do amor, né, para sempre, estão sempre juntos. E nós então desejamos imensamente falar do amor de Jesus, o amor de Cristo por nós e do nosso amor por Jesus. Porque o amor, ele é, diríamos assim, demonstrável com atos. Ninguém pode dizer que ama o outro se não fizer algo de bom, algo de excelente, se não prestar cuidados ao outro, se não gastar de si mesmo a favor do outro. Como que nós amamos Jesus? Da mesma maneira, desse mesmo jeito, fazendo algo. Muitas vezes nós até fazemos coisas que nós recebemos de volta. Nós tivemos ontem o jantar dos namorados, e foi uma luta para muitos casais se inscreverem. Mas, meus irmãos, depois que eles chegaram, viram o salão todo enfeitado, e 28 casais presentes daquele ambiente lindo, gostoso, perceberam que tinham recebido da parte de Deus um presente para as suas vidas. Porque é assim mesmo, quando nós nos sacrificamos pelo Senhor, quando nós mostramos o nosso amor ao Senhor, nós recebemos de volta as bênçãos do Senhor. E eu tenho certeza que nenhum dos casais que esteve aqui saiu triste, porque foi muito bom, muito agradável, e terminou, era quase meia-noite, tinha gente por aí ainda, de tão bom que foi. Deus faz esta obra para nós, e nós precisamos corresponder ao amor de Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito para você. Às vezes você não percebe, mas o filhinho que você recebeu, que você tem, que bênção maravilhosa, a namorada que você alcançou, a esposa que você está curtindo, o esposo que está ao seu lado, as esperanças que você tem para o futuro, e tenha certeza que Deus te auxiliará, te ajudará a alcançar as vitórias. Tudo isso por causa do grande amor de Deus. Nós vemos uma interrogação de Pedro a Jesus. Pedro houvera sacrificado uma série de coisas para estar com Jesus. Os apóstolos também, para estar com Jesus. E Jesus pergunta para o Senhor, Pedro pergunta para Jesus, melhor dizendo: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Deus, uma expressão de amor. Pedro diz: Senhor, nós amamos tanto a ti que deixamos todas as coisas e te seguimos. E Jesus respondendo diz: em verdade vos digo que ninguém há
que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Nós vemos aqui a Andréia dando testemunho das aflições sobre a sua vida e daquele desejo de servir a Cristo, de não separar-se de Jesus, como diz o apóstolo Paulo: o que nos separará do amor de Cristo? Nada. E dando testemunho poderoso, correspondendo ao amor de Jesus. Isto é algo para nós meditarmos, meus irmãos, sobre esse grande amor do Senhor, que nos constrange a amá-lo também grandemente. Aqui nós estamos por causa desse amor de Jesus. O nosso tema desta noite é este: a recompensa para todos aqueles que, em sendo necessário, deixam tudo desta vida por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Meus irmãos, aqui no livro de Marcos, nós estamos exatamente onde o Senhor Jesus acabara de abençoar os pequeninos, e seguindo a caminho ele encontrou um homem rico, e esse homem rico, vendo Jesus, veio ao encontro dele e desejava saber como que ele poderia herdar a vida eterna. E depois de dialogar com o Senhor, esse homem, por fim, Jesus diz a ele diz ao Senhor que tinha cumprido todos os mandamentos, tinha feito tudo aquilo que a lei de Deus mandava, e Jesus olha para ele, e o texto diz que Jesus o amou, porque ele era um verdadeiro religioso, cumprindo todas as normas da lei, numa expressão de profundo comprometimento. E Jesus fala para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas o homem pesaroso, diz a palavra, desta palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, muitos bens. Então o Senhor Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos do Senhor admiraram-se desta resposta do Senhor. Mas Jesus tornou a falar a eles e disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós estamos aqui exatamente quando Jesus está caminhando, abençoa as crianças, ele fala com este rico, e esse rico, tendo muitos bens, muita propriedade, muito dinheiro, certamente era um jovem ainda, mas já um jovem de sucesso no mundo secular da época, com muito dinheiro no bolso, muitos bens, muitas coisas, profundo religioso, mas a religião dele não servia muito, porque Jesus, olha, falta a coisa principal: você se libertar de todas essas coisas, tomar a sua cruz e me seguir. E decorrência desta conversa foi que Pedro continuou ali o diálogo com Jesus, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Irmãos, quando nós contemplamos o amor de Jesus,
espírito de Pedro. Nós devemos deixar que esse toque divino abra a nossa generosidade, e as bênçãos que Deus deu para nós possamos repartir com alguns que, em dado momento, precisem de socorro. Quando nós colocamos alguns quilos, algumas coisas nessa sacola, nós estamos lembrando de alguns que estão famintos, que estão necessitados. Pastor, porque esse camarada não tem juízo, que lá. Deus não olha essas coisas. Deus olha o estômago deles que estão com fome. Deus olha o corpo deles que estão quase nu. E se a gente tem, por que não dividir alguma coisa? Expressando o nosso amor pelo nosso próximo, como Cristo nos amou. Cristo desceu da sua glória, da sua majestade, tornou-se homem, e como homem, ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz, expressando o amor dele por nós. Que coisa maravilhosa quando nós lembramos dessas atitudes de Jesus. E nesse texto, meus irmãos, que se encontra, é nesse texto aqui que nós lemos de Marcos 10, 28 a 30, que se encontra o nosso texto de meditação, que nos sugere o tema recompensa para todos os que deixam tudo desta vida por amor a Cristo e seu Evangelho. E sendo assim, teremos que considerar o que havemos de deixar por amor de Cristo e do seu Evangelho, em decorrência da recompensa que está colocada pelo Senhor àqueles que têm esse espírito liberal para com as coisas do Senhor. O que nós temos que pensar é que Deus nos recompensa. Deus nunca deixa de responder a nossa atitude de amor para com Ele. Ele dá sempre uma resposta. Quando muitas vezes você, mas tem mais um programa na igreja, hoje eu tenho que ir novamente, tem mais um trabalho, mais um culto. Mas, meus irmãos, Deus dá a recompensa imediatamente para nós sempre. O Senhor, Ele faz mais por nós do que o que nós podemos fazer pela obra do nosso Deus. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, o que cada um de nós deve deixar por amor a Cristo é o Evangelho, se for necessário. Vocês atentaram bem para o testemunho da Andréia? No fim, ela teve que deixar a mãe dela lá da casa e ir para a casa dela, e com toda a tribulação, reagir tudo isso. Eu vou para a casa de Deus, vou para a igreja do Senhor. Atitude de amor para com Jesus.